Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês como fazer o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso incrível sobre dores no corpo, dormência espalhadas pelo corpo, então vai ser incrível. O paciente tem outras síndromes associadas, né? Um possível diagnóstico de fibromialgia, então vem junto porque vai ser incrível, tá? Vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos definitivamente o nosso café com a acupuntura. Isso, caso clínico, sejam todos muito bem-vindos, tá? Dores no corpo e dormência, perfeito, né? Fixar, sejam muito bem-vindos, pessoal. Lembrando que as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão abertas, tá? Nós já temos mais de 70% das inscrições já preenchidas, das vagas preenchidas, mas ainda temos algumas vagas, alguns boletos que ainda não foram compensados, então aproveitem, o link está na minha bio, vai ser incrível ter vocês conosco nessa nova turma que está arrebentando tudo. A galera chegou, mas chegou com os 2 pés na porta, já estão maratonando as aulas, já estão tirando suas dúvidas lá na comunidade do Telegram, então está sendo uma turma incrível, você não pode perder, mais de 70% das vagas já foram preenchidas, então corra, faça sua inscrição no link da minha bio, para você não perder essa oportunidade, tá? Então vamos juntos. E qualquer dúvida que vocês tiverem também a respeito do curso, pode me mandar lá diretamente no direct do Instagram. Beleza? Então vamos lá. Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, é uma mulher, tá? Com quadro de dores generalizadas pelo corpo. Dores generalizadas pelo corpo, dormência, então diminuição da sensibilidade, né? Nervosa, sensitiva, tá? Fala que sente como se sentisse alguns choques, né? Sente também como se tivesse com muita fraqueza muscular, tá? E tudo isso aqui desencadeou após um processo de luto. Tá? Então, olha só que estamos aqui com um caso incrível, onde uma emoção nos leva a entender algumas questões físicas, né? Na aula de ontem, até fiz uma aula ontem sobre o estresse, e nessa aula do estresse eu resolvi deixá-la aberta por apenas 24 horas, então hoje, ao final do dia, ela some, tá? Então corra e assista ela. Eu expliquei muito como o estresse pode causar alterações emocionais que podem causar patologias físicas. E esse é um caso, olha aqui. O luto começou a desencadear quadros de dores, de dormência, de choques, né? De fraqueza muscular. E essa paciente é uma paciente que tem histórico de síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Pessoal, o acupunturista que entender que as emoções estão diretamente ligadas em todo o processo energético e físico, é o acupunturista que está apto a tratar qualquer patologia. E tratar, quando eu falo, eu quero deixar bem claro aqui, que não é a cura, tá? A cura depende mais do paciente do que da técnica escolhida. Tá? Cuidado aí, vieram me falar aqui no direct que tem alguns profissionais aí prometendo cura para o câncer com a acupuntura, com a auriculoterapia, cura de Parkinson, de esclerose múltipla, de patologias crônicas. Cuidado com isso. Tá? Se nós pegarmos uma patologia neurológica e crônica e conseguir a estabilização dela, já é um ganho muito grande. Então, né, nós temos que tomar cuidado com certas questões. Casos crônicos
vai levar tempo. Patologias neurológicas progressivas crônicas não vai ser curado, vai melhorar o quadro. Tá? Então, estejamos atentos a esses detalhes. Tá? Então, paciente com histórico de síndrome do pânico e apresentando agora, né, depois do luto, quadro depressivo. Depressão, né? Um quadro depressivo. A paciente também está com neuralgia do trigêmeo. E eu fiz uma aula só sobre neuralgia do trigêmeo, um caso clínico só sobre neuralgia do trigêmeo, semana passada. Então, se você quer assistir essa aula, depois me mande um direct, eu te mando a aula também. Neuralgia do trigêmeo, tá? Do lado direito. Então, também tem muitas dores no maxilar, dores na face, tá? Além disso, a paciente vem apresentando cervicalgia, lombalgia, tá? Cervicalgia, lombalgia, ombralgia, né? Dor nos ombros, nas mãos e nos dedos. Olha o nível de quadro de dor dessa paciente. Olha o nível de quadro de dor dessa paciente. Tá? Essa paciente teve um acidente há 20 anos onde ela machucou a escápula. Né? E aí, essa dor acaba voltando. Né? E aí, então, definitivamente, essa paciente apresenta agora um quadro, né, após o luto, com todas essas dores, a nevralgia do trigêmeo que gera uma tensão muito grande nos olhos, o dor na boca, no rosto, tá? E ela tem um possível diagnóstico de fibromialgia. Por que possível? Porque os médicos não bateram o martelo ainda que seria uma fibromialgia. Suspeitam que seja uma fibromialgia. Então, eu não vou afirmar aqui também, até mesmo porque esse não é o meu papel. Tá? O meu papel é fazer o diagnóstico energético e emocional dela e tratar da melhor forma possível. Show? Olha só que interessante que esse é um caso clínico típico de alterações emocionais gerando patologias físicas. Não estou falando que ela não tenha patologias físicas. Ela tem, e muitas. Mas vem de onde? Vem por um processo de gatilho de um estresse que gerou desequilíbrios emocionais. Tá? Estou admirado com o seu procedimento de diagnosticar. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês por acompanharem. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Tá? Sim, as inscrições estão abertas. Tá? As inscrições estão abertas. Mais de 70% das vagas já foram preenchidas. Tá? Então, se você quer fazer parte do curso de acupuntura de inteligência emocional, vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, que ainda temos algumas poucas vagas remanescentes de ontem. Tá? Faça a sua inscrição e nos vemos nesse curso incrível, incrível. Beleza? Olha só. Então, vamos lá. Vamos entender essa paciente de uma forma mais completa, buscando a compreensão da fisiologia energética, buscando a compreensão do diagnóstico energético, porque daqui a pouco eu trago a foto da língua dela para nós fazermos o diagnóstico energético. Então, olha só, vamos entender que essa paciente agora, ela tem um quadro de dores intensas, principalmente, né, na cervical, na lombar, na face, tá? Nas mãos, nos dedos. Tá? Então, olha só que interessante, né? Que ela tem esse quadro de dor. Ela tem uma neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo. É uma paciente que apresenta um quadro depressivo. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Fraqueza muscular, alteração do sistema nervoso periférico, né, dando esses choquinhos, né, esses choques, adormência. É uma paciente que tem um comprometimento em todos os elementos. É uma paciente com quadro crônico.
com quadro crônico. E aqui nós podemos já começar a pensar a respeito, inclusive, de um processo que essa paciente, ela é uma paciente, né, que vem apresentando, né, quadros de síndrome do pânico. Quadros de síndrome do pânico. Tá? Ó, quem quiser tirar os comentários, só digitar o arroba aí e não enviar. Digita o arroba e aguarda um pouquinho que ele desativa os comentários. Aí fica mais fácil para vocês visualizarem o quadro. Tá? Síndrome do pânico. Nós temos uma paciente que tem um histórico de síndrome do pânico e que vem apresentando, né, algumas alterações físicas hoje. Mas essa síndrome do pânico dela veio, né, já tinha a síndrome do pânico, teve um processo de luto que desencadeou uma piora no quadro depressivo, gerou um quadro depressivo, né? Um gatilho, um estresse aqui, né? Um gatilho, um estresse aqui, que gera um quadro depressivo, e isso acaba, né, gerando alterações onde? Em todo o organismo. Em todo o organismo. Principalmente, possivelmente gerando uma deficiência da energia Yang, que não capta muito bem os líquidos orgânicos, porque a depressão gera uma inversão do diafragma, tá? A depressão gera uma inversão diafragmática, então a pessoa diminui a complacência do pulmão, fica gerando todo um processo de acúmulo de CO2, intoxicando ainda mais a mente, tá? Isso então tende a gerar uma estagnação de energia. Se a energia não está circulando, começa a estagnar a energia. Se começa a estagnar a energia, começa a gerar um processo de calor. De calor. E esse calor vem para quê? Para tentar diluir as energias. Tá? Vem para diluir as energias. Tá? Olha, pessoal, digita o arroba. Então parece que o Instagram atualizou. Geralmente, antigamente, né, você digitava arroba e ele desativava os comentários. Então, a Heloísa está falando aqui que o arroba não funciona mais para tirar os comentários. Então, vamos ter que descobrir uma nova forma. Tá? Vamos descobrir uma nova forma. Então, vamos deixar isso de lado. Então, ó, vamos lá. O paciente, então, começou com a síndrome do pânico, teve um gatilho, não, um processo, um luto. Esse luto desencadeou uma depressão. A depressão altera a fisiologia do pulmão e do intestino grosso, tá? Do pulmão e do intestino grosso, gerando um processo de diminuição da complacência pulmonar. Então o paciente fica mais intoxicado com CO2, tá? E essa intoxicação com CO2, né, também prejudica o intestino, gerando intoxicação mais com a retenção de fezes, né, uma constipação intestinal. Isso vai para a mente gerando intoxicação mental, com muito negativismo, tristeza, e isso então começa a gerar uma estagnação de energia. Se a energia não vem para colocar a energia para circular, ela começa a estagnar. Se ela começa a estagnar, o organismo precisa então colocar essa energia para circular, e ele busca fazer isso de que forma? Trazendo calor. Buscando o calor. E quando ele busca o calor, né, para diluir essa energia e voltar a circular, para manter a circulação energética, ele gera um comprometimento em todos os 5 elementos. Em todos os 5 elementos. Olha aqui, eu estou fazendo suposições ainda, tá? Estou fazendo suposições ainda com relação a esse caso clínico. Ó, uma deficiência da energia Yang. Isso aqui nós vamos confirmar tudo com a língua da paciente. Uma deficiência da energia Yang começa a gerar uma estagnação, que começa a gerar um calor. O calor consome a madeira, gerando alteração do sistema nervoso periférico. Então o excesso de calor atingindo os nervos começa a gerar neuralgia do trigêmeo, começa a gerar alterações de sensibilidade. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para vocês? E esse calor ainda pode chegar lá na água, consumindo a essência, consumindo a energia ancestral, gerando dores cervicais, lombares. Faz sentido isso para vocês? Então,
Olha só o quanto a fisiologia energética é importante, porque conhecendo o caso clínico, o histórico da paciente, eu consigo começar a fazer suposições. E quando eu começo a fazer suposições, eu posso confirmar isso com o diagnóstico preciso da língua. E quando eu faço o diagnóstico preciso da língua, entendendo a fisiologia energética, eu consigo entender inclusive as questões emocionais, o estresse por trás que gera todo um desequilíbrio, uma cascata de hormônios e neurotransmissores capaz de gerarem patologias físicas. E aí que é a cereja do bolo. Aí que entra o tratamento de forma efetiva. Show? Então vou trazer a foto da língua aqui para a gente confirmar tudo isso. Então vou trazer a foto da língua aqui para nós confirmarmos tudo isso. E aí nós temos a foto da língua da nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Naquele passo a passo que eu recomendo para vocês, para que nós possamos chegar no diagnóstico com precisão? Olha só. Primeira coisa que nós vamos avaliar, a saburra. Existe saburra nessa língua? Tem saburra? Ela está presente ou ela está ausente? Ela é branca ou amarela? Então tá aqui, ó. Primeiro passo que nós vamos avaliar é a saburra. Saburra amarela. Show! Saburra amarela. Em especial aonde? No triplo aquecedor inferior. Show! Já fizemos a análise da saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor. Qual que é a cor dessa língua? Agora que eu quero ver, hein? Qual que é a cor dessa língua? Ó, lembrando que a cor dessa língua nós não conseguimos avaliar ali onde tem essa saburra mais espessa. Onde tem essa saburra mais espessa, nós não conseguimos avaliar. A saburra está tampando o corpo da língua. Mas aqui no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior, nas laterais onde não tem saburra, dá sim para nós avaliarmos. E aí, qual que é a cor da língua dessa paciente? Perfeito, Vanúcia. Ela é um vermelho púrpura, um vermelho que já está encaminhando para um arroxeado. É um vermelho que está indo já para o arroxeado, né? É um vermelho tão intenso que parece um acúmulo muito grande de quê? De CO2. É um vermelho mais arroxeado. Então é uma língua realmente bem vermelha que está indo para o arroxeado. Show de bola! Um vermelho indo para o arroxeado. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. E aí, essa língua tem alteração de forma? Tem fissura nela? É uma língua edemaciada, volumosa? Tem marcas de dentições? Como que é a avaliação dessa língua? Sim, perfeito, né? É uma língua, sim, que tem uma fissura. Não é uma fissura muito profunda, mas nós conseguimos perceber essa fissura ali no triplo aquecedor inferior, porque ele já consegue, inclusive, rachar, né, a saburra mais densa. Essa fissura, ela é superficial, mas ela dá a impressão que ela chega até ali no triplo aquecedor superior. Vocês conseguem visualizar isso? Que é uma fissura não muito profunda, é uma fissura superficial, mas que ela pega da raiz e vem até quase na ponta. E aí ela está, sim, bastante edemaciada, né? E com marcas de dentições. Denteada. Perfeito! Show! E por fim, então, o último fator que nós vamos avaliar, tá? Que é a umidade. Essa língua, ela apresenta mais seca ou mais úmida?
Tem brilho nela? Você consegue ver brilho de acúmulo de líquidos orgânicos? Sim ou não? Acúmulo de líquidos orgânicos? Olha, lá onde tem saburra, ela aparenta estar seca. Lá onde tem saburra, aparenta estar seca. Mas aqui no triplo aquecedor, na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior, e se você olhar nas laterais, dá para ver um certo brilho, dá para ver um certo acúmulozinho de energia de líquidos orgânicos. Um brilho maior do que onde tem a saburra. Tá? Então ela tem sim uma característica de ser mais seca, com um pouquinho de brilho mais na região do triplo aquecedor médio e nas laterais. Tá? Mas é bem pouquinho mesmo. Perfeito? Então pronto, chegamos no encontro, né, dos desequilíbrios energéticos dessa paciente. Chegamos nos desequilíbrios energéticos dessa paciente. Desculpa, nos achados da língua dessa paciente. E agora nós vamos traduzir isso para os desequilíbrios energéticos. Nós vamos traduzir isso aqui para os desequilíbrios energéticos. Então, se tem saburra amarela lá no triplo aquecedor inferior, essa paciente tem um quadro de calor. Calor. Calor onde? Em especial nos rins. Se essa língua está mais vermelha, né, na ponta e nas laterais, ela também tem calor. Calor onde? No coração, fígado e vesícula biliar. E se está arroxeado? Se está mais para arroxeado, tem estagnação de sangue. O sangue não está circulando, está gerando mais acúmulo de sangue, estagnação de sangue. Certo? Se tem fissura, ela tem uma deficiência da energia yin Qi do baço. Se ela está edemaciada, ela tem uma estagnação de Qi do baço. E se ela está denteada, essa estagnação de Qi do baço já está chegando aonde? Já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Estagnação do fígado e da vesícula biliar. E se ela está seca, ela tem calor que consome os líquidos orgânicos. Olha só que interessante, porque agora nós temos os padrões de desequilíbrios dessa paciente. Então, vou trazer aqui novamente pra gente, para nós fazermos essa análise. Olha só, é uma paciente que tem calor geral. Saburra amarela, língua mais vermelha, apresentando mais seca. Tem calor geral. Tá? Junto com o calor, ela tem também uma deficiência de energia yin, gerando uma estagnação de Qi. Essa estagnação de Qi aqui está chegando lá na madeira, gerando também uma estagnação de Qi. Só que essa estagnação de energia lá da língua dessa paciente já está gerando também uma estagnação de sangue, de Xue. Por quê? Porque ela está mais arroxeada. Percebem a importância disso aqui? Que olha só, que nós já vínhamos fazendo a suposição de que ela tem um quadro de síndrome do pânico de longa data, né, que teve um gatilho, que teve um processo de luto, que desencadeou um quadro depressivo, e esse quadro depressivo, então, né, nós comentamos que poderia ter gerado uma deficiência de energia yang, que gerou uma estagnação de Qi, que gerou calor. E aqui agora nós temos, então, todos esses dados confirmados através da língua que realmente é uma paciente que tem uma estagnação, que gerou um quadro de calor, que gerou um quadro de estagnação de sangue. Então, o excesso de calor gera o comprometimento dos nervos periféricos, gerando a dormência, gerando alteração de sensibilidade. A estagnação de energia gera a fraqueza muscular. O calor em excesso na madeira, na face, pode desencadear a sintomatologia da neuralgia do trigêmeo.
esse excesso de calor consumindo os líquidos orgânicos. Como que estava essa burra lá no triplo aquecedor inferior dela? Com excesso de calor nos rins, que consome quem? Consome energia ancestral, gerando cervicalgia, lombalgia. Certo? E aí nós podemos ainda pensar a respeito do possível diagnóstico de fibromialgia, que estão investigando nela. Porque a fibromialgia, dentro da medicina chinesa, ela tem uma correlação com a estagnação de energia. A madeira, ela tem uma necessidade de liberdade. Então, a madeira, se você observar uma árvore, ela cresce com as suas raízes para o solo, né? Cresce o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então, a madeira precisa de ter livre fluxo de energia. A madeira precisa de ter energia. Ela precisa mentalmente de liberdade. E quando algo tira a liberdade da madeira, por exemplo, uma estagnação, se você plantar uma árvore numa terra muito estagnada, ela vai ter que fazer muita força para crescer as suas raízes ali para dentro. Se tiver muito estagnado mesmo, ela não vai conseguir crescer tanto, se expandir, se expressar. E quando nós temos esse processo de não expressão, de algo que priva a liberdade, energeticamente nós temos um quadro de fibromialgia, que gera dores generalizadas, dores migratórias, né? E aqui nós temos essa paciente que tem esse quadro de estagnação de energia que está comprometendo a circulação de sangue. Então isso nos mostra também que esse comprometimento, né, essa estagnação de energia gerando um excesso de calor consumindo a madeira, gera esses quadros de dores dessa paciente, de dores generalizadas. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Incrível, né? E aí, nós vamos entrar então numa linha terapêutica de tratamento. Numa linha terapêutica de tratamento para essa paciente. Que definitivamente vai se concretizar em curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Então nós precisamos entender que essa paciente apresenta quadros de dores intensas. Então essas dores nós precisamos começar a melhorar. Lógico, a gente não vai conseguir tirar todas essas dores da paciente em 1, 2, 3, 5 sessões. Não, vai levar tempo, é um quadro crônico. Precisamos organizar essa expectativa com a realidade aqui. E não só para nós como profissionais, mas para o nosso paciente também. Para o nosso paciente também. E aí, então, no médio prazo, nós vamos precisar trabalhar essa estagnação de Qi e de sangue, juntamente com excesso de calor. E no longo prazo? No longo prazo nós precisamos trabalhar essas emoções dessa paciente. Que foi tudo que eu expliquei na jornada acupunturista fora da curva. Que nós tivemos semana passada. E é tudo isso que eu explico dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Voltado para você trazer um autoconhecimento, um autocontrole das emoções do seu paciente. Melhorar a conscientização e a racionalização dessas emoções. As inscrições estão abertas, o link está na minha bio. Temos apenas, já preenchemos mais de 70% das inscrições. Estamos nas últimas inscrições. Então, se você tem interesse em fazer o curso, corra, faça a sua inscrição quando acabar a live aqui, para você garantir o seu passaporte para essa turma. Tá? Então, aqui nós vamos começar a trabalhar de uma forma mais intensa. Gerando o quê? Gerando uma melhora no quadro de dor e na estagnação de energia dessa paciente. Então, podemos associar BP4 com o CS6 para diluir a energia, e o VB41 com TA5 para melhorar a circulação da energia. E aí nós podemos associar pontos da craniopuntura de Yamamoto para melhorar as dores lombares dela, as dores cervicais, as dores nas mãos, nos dedos. Podemos associar pontos como ID18
estômago 6, estômago 4 para melhorar a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo. Nós podemos associar também pontos que vão diluir a energia. Baço 6 mais baço 9. Mas isso aqui não adianta só com a acupuntura se essa paciente mantém uma alimentação totalmente desorganizada, alimentos que trazem muita densidade, hipercalóricos. Muito açúcar, muito doce. Muito açúcar, muito doce. Muitos carboidratos, muitos alimentos processados, que vão dificultar a fisiologia energética do estômago e do baço para nutrir o organismo. Então, muitas vezes, nós vamos ter que avaliar também a questão da alimentação dessa paciente. E se a alimentação dela for muito desregulada, né, nós vamos precisar encaminhar ela para um nutricionista para começar a melhorar o padrão alimentar dela, certo? Para que a alimentação não prejudique ainda mais essa deficiência de Yin com a estagnação de energia. E aí nós seguimos com a acupuntura, trabalhando todos esses fatores. Pontos como VB34 e VB40 vão melhorar a nutrição dos nervos periféricos, auxiliando ali um pouco nessa dormência, nessa alteração de sensibilidade. Tá? É um paciente que tem muito calor mesmo. Pontos como R2 mais C3 mais C7 vão ajudar a diminuir o calor dos rins e o calor da mente. O calor do rim e o calor da mente. Mais do que isso, nós vamos conseguir, né, depois que essa paciente começar a entrar num reequilíbrio energético, num reequilíbrio físico, nós vamos começar a trabalhar as emoções dela, gerando dessensibilizações emocionais, para que ela entenda que esse processo de luto que ela passou não é algo determinante. Ela precisa viver o luto, mas ela precisa entender também, não ficar apegada ao passado, precisa compreender, ter um autoconhecimento de que esse é o curso da vida. Mas adianta nós ficarmos falando para ela? Não! Isso ela tem que resolver com ela mesma. Por isso que nós usamos a acupuntura na inteligência emocional para gerar um processo de autoconhecimento. As agulhas aqui vão funcionar como um veículo, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, para dar mais planejamento, para dar mais discernimento, para melhorar a decisão, para limpar as emoções, para que definitivamente essa paciente possa começar a ter um autocontrole das emoções. Isso aqui é a porta de entrada para a promoção da inteligência emocional. Saber lidar. Qual o número de sessões necessárias? Célia Regina. Depende de cada paciente. Tá? Isso é algo que nós não temos como precisar. Tem pacientes que com 3 sessões melhoram muito. Tem pacientes com 20 sessões começam a ter as melhores respostas. Por quê? Porque depende de cada organismo. Depende da intoxicação mental, da intoxicação física, alimentar, medicamentosa que esse paciente vive. Se esse paciente faz uso de cigarro, nicotina, excesso de álcool, isso gera intoxicação energética no paciente. E aí,
vai levar um tempo maior. Então depende demais de cada paciente. Crianças que têm, né, quadros emocionais menos ativados do que o adulto têm respostas mais rápidas. Quadros mais agudos têm respostas mais rápidas. Quadros mais crônicos têm respostas mais lentas. Tá? Impossível nós precisarmos o número de sessões. Impossível. Tá? Cada paciente é único. Eu já atendi paciente com síndrome do... capsulite adesiva de ombro, né, o ombro congelado, que com 3 sessões ela saiu de 0 graus de ADM a ADM completa. Mas todos os pacientes vão ser assim? Não. Era uma paciente que cuidava da alimentação, que dormia bem. Tá? Agora, se você pega um paciente mais complicado, você pode levar 20 sessões para melhorar uma capsulite adesiva de ombro. Show? E aqui a mesma coisa. Vai depender de como o organismo vai responder. Vai depender também, né? Por exemplo, se essa paciente aqui, a gente pode fazer a melhor acupuntura nela. Se ela comer doce, massa o dia inteiro, vai continuar a estagnação de energia. Certo? Mas aqui, nós como acupunturistas, somos profissionais que levamos para o nosso paciente o quê? Levamos para o nosso paciente uma melhora da qualidade de vida. Nós fornecemos para ele um mecanismo de autoconhecimento para que ele possa entender os desequilíbrios com ele mesmo. E às vezes ele vai resolver isso dentro de um processo inconsciente ou até mesmo consciente. Tá? Henry, você costuma usar a acupuntura abdominal ou a acupuntura de Tung? Não, geralmente não uso muito. Eu uso mais a auriculoterapia, craniopuntura, tá? Mas são técnicas excelentes também, tá? Quem tem o costume de usar, eu não recomendo que pare, pode continuar usando, tá? A acupuntura tem técnicas demais dentro do processo, tá? E aqui então, nós podemos fazer sim, por exemplo, nesse caso, uma dessensibilização gestacional para, quem sabe, limpar as emoções que essa paciente recepcionou da mãe dela quando ainda estava dentro do ventre dela. Olha só que interessante. Porque as emoções que a nossa mãe, né, vivenciou durante o processo gestacional interferem diretamente na nossa vida. Inclusive, já existem pesquisas, mostrei na aula de ontem de estresse, justamente isso, que crianças que estão submetidas, né, ao estresse durante o processo gestacional da mãe, né, têm a amígdala levemente alterada, com maior interação sináptica, aumentada inclusive no volume. E a amígdala não é a amígdala da garganta, a amígdala do sistema límbico, que coordena as emoções. Então, faço a dessensibilização gestacional. E depois eu vou fazer o quê? Preciso fazer as dessensibilizações da terra para diluir a energia. Preciso fazer a dessensibilização do fogo para reduzir esse calor. E preciso fazer a dessensibilização da madeira para quê? Para melhorar a estagnação e a circulação do sangue. Mas posso também fazer o da água para melhorar a síndrome do pânico dela e também posso fazer do metal para melhorar o quadro depressivo. E todas essas dessensibilizações eu ensino dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que estão com as vagas abertas. Mais de 70% das vagas já foram preenchidas. Então, se você tem interesse, você precisa ir lá no link da minha bio ou me chamar no direct que eu te mando o link para você entrar para essa turma e começar definitivamente 2023, né, com o pé direito, sabendo fazer o diagnóstico com precisão, entendendo de fisiologia energética e entendendo muito mais de como gerar um processo que vai gerar um autoconhecimento e um autocontrole das emoções do seu paciente para que ele possa ter inteligência emocional. Melhorar a racionalização e a conscientização dessas emoções para que esse fator gatilho, esse fator estresse, não gere desequilíbrios energéticos, não gere desequilíbrios emocionais, não gerem patologias físicas, como que essa paciente aprende sendo.
E é por isso que muitas das vezes os alunos do curso de inteligência emocional usam uma das dessensibilizações sem pegar uma agulha lá na lombar do paciente, que tem uma dor lombar, e o paciente melhora a dor lombar. Por quê? Porque ela vem de um processo de alteração emocional, de medo, de insegurança. Então, se você quer realmente dominar e saber tratar e promover a inteligência emocional do seu paciente, as inscrições estão abertas. Esse é um curso que definitivamente vai mudar a sua história com a acupuntura, porque ele vai te entregar todo esse conhecimento não só do diagnóstico, mas da causa dos desequilíbrios. Ele vai muito mais além. Você vai começar a entender o seu paciente com uma visão integrativa, vendo ele de uma forma muito mais ampla, entendendo ele, sendo mais empático com ele, com as questões de dores físicas, energéticas e emocionais. E é por isso que dentro do curso, toda vez que eu vou passar uma dessensibilização, eu falo para vocês pausarem o curso e fazerem vocês, para vocês sentirem isso, para vocês também terem esse autoconhecimento. Isso muda todo o jogo dentro da acupuntura. Se você está bem para atender o seu paciente, os seus resultados são melhores. Show? Então, aguardo vocês no curso, vai lá, faça a sua inscrição, nos vemos no curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Amanhã às 8 horas da manhã teremos mais uma discussão de caso clínico aqui. E se você tem algum caso clínico que queira que eu discuto, pode me mandar no direct que eu trago aqui pra gente fazer essa discussão. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição no direct, pode me chamar lá. Tá? E façam as inscrições de vocês para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Vocês vão levar inúmeros bônus, tá? Vocês podem ver os bônus no link do curso lá, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, um excelente dia, um excelente início de semana. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo sempre e vamos juntos porque só está começando. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!